Olá, pessoal, boa noite. Bora, pessoal, chamar o pessoal aí para poder a gente começar a live, mas com bastante gente assistindo, né? Já já a gente vai ter a participação da Lilian, que também é uma paciente, ela tem imunodeficiência, né? E a gente vai receber essa grande amiga. Ô, Oi, Lilian! Cris, tudo bem? Tudo bem, querida? Como é que tá o frio aí na região serrana? Uns 11 graus, mais ou menos, à noite, mas já tô acostumada, né? A vida toda aqui, então é fácil acostumar. E Ai, gente, a aí? Bia tá falando da gente do Rio de Janeiro, da região serrana, lá é bem frio. Mas É bem frio. isso também é uma grande dificuldade para nós imunodeficientes, né, Lília? Queria Com que você certeza. contasse, queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Gente, a Lília é uma grande amiga e eu tenho certeza que muitos vão se identificar com a história dela, porque é uma história de luta, mas também de muitas vitórias, né, Lília? Ah, com certeza. Então, é uma história que muitos vão gostar de ouvir e que vocês compartilhem, que com certeza muita gente aí vai se identificar com a história dela. Conta pra gente, Lília, como é que é viver com IDP? Ou com erros inatos da imunidade? Agora já tem essa mudança, né, Cris? Tá aí. Bem, primeiro eu quero me apresentar, alguns já me conhecem. Meu nome é Lilian, sou de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eu venho já há algum tempo acompanhando com a imunologia, fazendo exames e tentando descobrir o meu diagnóstico completo, né? Já tenho o diagnóstico de IDP, eu tenho uma imunodeficiência primária e faço acompanhamento, tratamento já há algum tempo. Hoje eu não estou fazendo imunoglobulina, estou só com antibiótico profilático, mas eu não deixo de acompanhar e ir às consultas e fazer toda a medicação preventiva, né, de certa forma, porque além da gente ter a questão da imunodeficiência primária, que já é, a gente sabe que é muito complicado, né, para todo mundo entender, conviver, aprender sobre isso. Até os profissionais de saúde, às vezes, nunca ouviram falar. Eu já ouvi dizerem que a minha doença é uma doença de livro, porque é uma coisa muito rara, não se vê em ambulatórios e consultórios e hospitais. Então, a gente não faz só o tratamento e o acompanhamento para a imunodeficiência. Na verdade, a gente tem várias sequelas e vários problemas respiratórios, normalmente, né? No meu caso, principalmente. Então, é toda uma equipe médica, né, Cris? A gente tenta ter uma vida normal, conviver com isso, mas, na verdade, a gente nunca pode deixar de lado a nossa saúde. Sempre tem que estar em primeiro lugar. Com Então, dá para ter certeza. uma vida normal, entre aspas, né? É um Mas normal para não dá. gente, né? No meu caso, que eu ainda trabalho, tenho uma vida muito ativa, graças a Deus eu não tenho sequelas graves, eu consigo ter uma vida normal, digamos assim, mas o meu normal é esse, de 3 em 3 meses eu tenho que estar no pneumo, no otorrino, imunologista, reumato, às É vezes uma equipe, né? dermatologista, É uma faço equipe. acompanhamento com É, todos esses especialistas, né? Você a gente não também, você pode, sabe como é. a gente não pode esquecer, né, que embora a imunodeficiência seja tratada pela imunologia, a gente é tratado por uma grande equipe, né? Porque ela muitas das vezes ela causa outras doenças, né, que precisam ser acompanhadas. E a gente, com o tempo, acaba se conhecendo. Olha, não tem alguma coisa errada ali. A gente mesmo sinaliza para o médico, olha, tem algo errado. Porque realmente a gente acaba se conhecendo, né? Os sintomas. Como é que foi os seus primeiros sintomas? Como é que você descobriu a imunodeficiência? Foi difícil? Muito, muito. Assim, na verdade, hoje, olhando para trás e buscando meu histórico médico desde a infância, eu descobri, depois de ter o diagnóstico, eu tive o diagnóstico só após os 25 anos de idade. Foi quando eu realmente comecei a manifestar mesmo a imunodeficiência. Então, eu fui descobrir que desde o nascimento eu tinha já sinais, né?
Só que aqui é uma cidade ainda do interior, uma cidade relativamente pequena. Nós não temos muitos especialistas. Por sorte, eu tive um pediatra que, de alguma forma, acendeu uma luzinha nele lá. Ele não era imunologista, mas ele me prescreveu a imunoglobulina de 1 mês de vida até 1 ano de idade. Então, eu descobri, né, conversando com minha avó, com a minha mãe, eu descobri, depois de adulta, que eu tomei imunoglobulina, logo assim que eu nasci. Sem feito diagnóstico, né? Deu assim de susto. Exatamente. Eu tive uma infecção respiratória mais grave logo assim que eu nasci. É o que minha Ah, avó conta, o que ela se recorda. E o meu pediatra da época resolveu tratar com a imunoglobulina uma vacina para estimular o sistema imunológico. E eles sempre falaram que eu tinha uma imunidade debilitada, mas ninguém sabia explicar e eu não tinha esse diagnóstico. Depois de adulta, na adolescência até, eu procurei esse pediatra para tentar, até de certa forma, agradecer, né, por tudo que ele fez por mim, que minha avó sempre fez questão de falar muito dele. Então, eu tive no consultório dele e ele já tinha falecido, eu não tive acesso à minha ficha médica. Mas é uma curiosidade, porque eu não tive o diagnóstico na infância, mas de certa forma eu tive essa sorte, que eu digo que Deus coloca anjos na minha vida, e esse pediatra não deixou de ser um anjo que conseguiu fazer com que eu tivesse o tratamento correto, mesmo aí. sem ter o diagnóstico, né? O pessoal está perguntando se você trata pelo SUS. Atualmente não, atualmente eu já trato pela Unimed, que é o meu plano de saúde da empresa que eu trabalho. O último período que eu precisei fazer a reposição de imunoglobulina, eu consegui fazer pelo plano, sem complicação nenhuma, foi autorizado, fiz numa clínica excelente, especializada. E lá, na época do diagnóstico inicial, eu precisei da imunoglobulina pelo SUS, né? Na época, o plano de saúde ainda não cobria esse tipo de tratamento. Então, todo mundo que recebia o diagnóstico no hospital universitário que eu faço acompanhamento, eles eram encaminhados a solicitar o SUS. E aí foi uma batalha, né, Cris? Que você Eu acho que todo mundo sabe. passa por isso, né? E eles estão perguntando qual é o tipo, como é que você fez o diagnóstico? Sei que você, né, novinha, começou a desenvolver os primeiros sintomas, foi tratado por imunoglobulina, mas sem fechar o diagnóstico, melhorou. Aí teve uma vida normal até os 25 anos, ou nesse meio intervalo continuava tendo sintomas, mas sem diagnóstico ainda definido? Eu tive, na verdade, uma infância bem tranquila. Tinha infecções respiratórias, eu sempre tive muito asma, sinusite e infecção de garganta, era muito comum, né? Até por conta do frio, eu acredito que tem alguma influência. Mas eu tinha uma infância tranquila, frequentei escola normalmente, fazia esporte, tudo isso. Por volta de 10, 12 anos de idade, eu comecei a sentir muitas dores nas articulações. Cheguei a tratar com benzetacil para febre reumática, que depois eu fui descobrir que não era. E aí, na verdade, por volta de 18 anos, eu nunca tinha tido pneumonia. Eu comecei a ter a piora nessas dores e comecei a buscar reumato, né, a reumatologia, para investigar e tentar descobrir se eu tinha uma doença autoimune e tratar. Só que aí o diagnóstico sempre foi muito complicado, os exames são inconclusivos, aquelas sorologias, os exames específicos para autoimune dão negativos, né? Você sabe, a gente conversa muito sobre isso. Você é uma pessoa que me ajuda muito. Nunca teve. Seus exames nunca deram positivo para doenças autoimunes, mas Não, as dores continuavam. eu tive, na verdade, uma vez só um exame positivo para lúpus, mas quando eu repeti já não deu. Então, a gente na época acreditou até que poderia ser um erro de laboratório. Eu sempre tive VHS PCR altos, que são marcadores inflamatórios, né, inespecíficos, mas que acendem uma luzinha para alguma inflamação crônica, né? Eu É. sempre tenho uma inflamação aí sem definição. Mas os exames para artrite reumatoide, lúpus, todos esses dão negativos, fator reumatoide, tudo isso. Mas, de qualquer forma, pelo quadro clínico,
os reumatos me tratavam, né? Então, eu já fiz tratamento com corticoide, já fiz tratamento com metotrexato um tempo atrás. Então, eles tratavam pelos sintomas clínicos e esses exames de inflamação. Só que aí, por volta de 26 anos de idade, eu comecei a fazer infecção, comecei a ter pneumonia. A primeira pneumonia foi uma surpresa, assim, desagradável, mas eu não esperava, né? Porque eu nunca tinha tido. Eu precisei ficar internada logo na primeira. Não tenho febre, então fica mais difícil ainda diagnosticar a infecção, né? Porque normalmente eu não faço febre. E É uma aí, característica, né? Muitos pacientes falam sobre isso. Uns têm febres contínuas, aí você vê como é que é a complexidade, né? Como é que é difícil fazer um diagnóstico mesmo de imunodeficiência. A gente até entende, né? Por que que demora tanto? Porque tem paciente que tem febre constante. Eu sou. Qualquer coisa que acontece, minha febre. Eu cheguei a ficar com febre um mês. nossa, Mas tem pessoas que não têm febre nunca. Pode estar com uma pneumonia grave mesmo e não faz febre. Como é que é interessante isso, né? Aí, no é, caso, você tinha sempre essas inflamações, né, articulares, dores, mas não fechava diagnóstico de nenhuma doença autoimune, certo, né? Mas isso. como é que chegou a história de fechar o diagnóstico da imunodeficiência? Foi junto? Não, aí eu estava acompanhando com reumato só. Tive 7 pneumonias em 10 meses. A primeira eu fiquei internada 4 dias. Na Nossa. sétima eu fiquei internada 15 dias. Eram 2 bactérias bem resistentes no pulmão e os antibióticos não funcionavam. E aí, esse meu reumato da época que me levou para o hospital universitário, porque ele também trabalhava lá, e falou: olha, você precisa passar por uma avaliação com o imunologista. E ali, com um exame de sangue só, eu já tinha feito IgM, IgE, IgA, IgG, e davam normais. O meu IgG total, ele é normal, sempre foi normal. Mas com o exame de subclasse, eu recebi o diagnóstico inicialmente de imunodeficiência de subclasse de IgG. Era só uma subclasse alterada, Cris. Eu custei a aceitar, entender isso, porque eu falava, como pode só uma subclasse? Eu tenho uma quantidade razoável, nem eu olhava o exame, olhava tentando entender, falava, não pode ser só isso aqui que me causa todo esse estrago, né? Porque não E é, aí não foi é uma dessa pneumonia forma. simples, né, Lilian? Não é uma infecção simples, né, que todo mundo tem. Essa é a grande característica da imunodeficiência, né? Pneumonia, sinusite, garganta inflamada, isso todo mundo tem. Mas não é uma simples pneumonia, nunca é uma simples sinusite, é uma coisa crônica, né? Que isso acaba debilitando o organismo da gente. E muitas das vezes o médico que atende ele fala, mas de novo você está com isso? Não é possível, você não tomou remédio? O que está acontecendo? Eles mesmos não entendem o que acontece. É difícil mesmo, né? O meu pneuma até, ele que eu falo que ele é um anjo na minha vida, porque é um médico que eu conto muito em todos os Até momentos, até hoje, qualquer coisa diferente que eu sinta. Eu falo diretamente com ele, ele me atende imediatamente. Ele ficava muito preocupado porque ele acompanhou todas as minhas pneumonias e ele falava: eu já não sei mais o que fazer. Ele pensou na questão da imunidade, mas ele também não sabia pesquisar tão a fundo, porque também não é um exame simples, né? Não é só é. fazer um exame simples de imunidade, então realmente tem que ser um especialista que entenda de imunodeficiência primária. E eu tive sorte, acredito que essas pessoas aí abençoadas no meu caminho que foram me ajudando, mas mesmo assim foi sufoco. E quando eu recebi o diagnóstico, eu já recebi, você vai precisar de imunoglobulina para sempre, é uma reposição, me explicaram tudo, você vai solicitar o SUS, vai fazer o tratamento aqui mesmo no hospital, ou seja, eu moro em Teresópolis, eu tinha que ir ao Rio para fazer infusão, então pegar a estrada, as reações que eu tinha com a imunoglobulina no início também eram complicadas, isso para mim era difícil. Mas pelo menos era um tratamento. A gente sabia que tinha uma possibilidade ali de ter uma qualidade de vida, né? Só que eu demorei um ano, Cris, para conseguir a primeira dose de imunoglobulina. Nossa, depois de feito o diagnóstico, depois de demorar tanto, feito o diagnóstico, um ano ainda esperando
a liberação do SUS, no caso, ou do Foi, plano? o SUS alegava que eles não negaram, eles só alegavam que eles estavam em falta, a imunoglobulina estava em falta, eles não tinham como me entregar. E eu estava no início da faculdade de Direito, naquela época, eu devia estar no terceiro, quarto período, e o desespero foi tanto que eu sentei, comecei a pesquisar e montei praticamente a minha ação toda para conseguir o medicamento pelo SUS. E aí, claro, tive a ajuda de advogados que revisaram e tudo, e fizeram o processo junto comigo, mas eu tive aquela vontade de falar, não, eu preciso lutar, já que eu encontrei o diagnóstico e tenho uma possibilidade de tratamento, agora eu preciso correr atrás disso. E aí foi um ano com a decisão judicial, eu consegui a decisão, a ordem judicial, e eles não cumpriam. E eu ouvia dos médicos: você não pode ficar sem, se você tiver outra infecção agora, é um risco muito grande você não conseguir combater, tem que tomar logo, e aquele desespero, né? Mas, graças a Deus, correu tudo bem e eu consegui aguardar. Mas é a dificuldade, né, da gente saber. A gente tem que aprender tudo, né? De uma hora para outra, a gente tem que saber como conseguir remédio, aonde buscar recurso, né? Quando não consegue pelo SUS, tem que entrar com processo judicial para conseguir. É algo assim bem difícil, né, para o paciente, até mesmo para o familiar, né, que convive com a criança doente e ter que correr atrás de tudo isso é bem complicado, né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma facilidade. Acho que eu comecei com mais ou menos na sua época, né? Eu tenho 18 anos de tratamento. Na minha época, eram poucos pacientes, a gente não sabia nada. Nem os próprios pacientes que estavam ali sabiam o que faziam, nem sabiam para que era aquele remédio. E a gente tem que descobrir tudo aquilo de uma vez só e procurar remédio, não tem onde que tem que procurar, né, para conseguir. É tudo muito assim complicado e a gente tem que aprender de uma vez só. Isso assim realmente é cansativo. Muitos desistem pelo cansaço que é de ir em busca do tratamento, né? Primeiro a gente enfrenta a primeira barreira, que é o diagnóstico, chegar ao diagnóstico. Depois a gente enfrenta outra barreira, que é o tratamento. E às vezes você consegue o remédio e não sabe onde tratar. Nossa, não é fácil, né? Como é que você convive com tudo isso? Assim, você aceita a doença? Se teve uma aceitação boa, porque no caso você já era uma adolescente na época, né? Como é que foi essa Não, eu já estava transição? com 28 anos quando eu tive essa definição toda, né? Ah, Tinha Cris, é maturidade, muito então, né? complicado. A gente falar que eu aceito bem. Racionalmente, eu aceito, né? Eu busquei aprender, assim como você, a gente está sempre em contato, conversando, conheci pessoas maravilhosas nessa caminhada, fiz contato com vários pacientes, equipe médica, enfermagem, todo mundo sempre foi muito receptivo com a gente. Os centros de referência de imunodeficiência primária são muito importantes por isso, porque ali a gente recebe o apoio, a compreensão e sabe como buscar, né? O nosso respaldo para seguir no tratamento, na busca pelo diagnóstico e tudo isso. Então, assim, eu Os grupos também, né, racionalmente, Lívia? eu Hoje em dia, aceitei. Hoje em dia também os grupos ajudam muito, né? Porque antes a gente não tinha esse avanço todo da internet para poder a gente ter a comunicação com É. outras pessoas, né? Hoje a gente tem esse recurso maravilhoso, né? Que também ajuda muito, né? Não, e esse trabalho que você faz e outras pessoas que eu conheço, através de você, inclusive, né? Eu conheci várias pessoas por sua causa. Eu acho que a nossa rede, nós estamos criando uma rede de apoio ao paciente, de ajuda, a orientar. Isso que você faz é incrível, porque você recebe aquele paciente que vem muitas vezes de uma rede social, Facebook, Instagram, e vai parar no grupo da família Imuno, né, no WhatsApp, e ali consegue se abrir, falar o que está acontecendo com ele ou com o filho, explicar, pedir ajuda, onde é que eu encontro um médico especialista, como é que eu faço, o que, que eu falo para o médico. Isso tudo eu acho que é fundamental. Porque, às vezes, até quando a gente está passando por isso, é muito difícil pensar em tudo, né, Cris? É muita coisa que passa pela cabeça. Eu já tive muitos altos e baixos e eu entendo que eu consigo até viver muito bem com tudo isso. Mas é claro que às vezes bate um desespero. Poxa, eu estou fazendo,
o tratamento certinho e mesmo assim eu continuo tendo infecção. Mesmo depois do diagnóstico, eu já tive mais, sei lá, 9 pneumonias. Então, assim, mais espaçadas, não graves, não precisei ficar internada por conta disso mais, eu consigo tratar em casa, mas eu não deixei de ter as infecções. Então, O tratamento também é contínuo, né? É uma coisa que você tem que ter aquela regularidade, não é só ir lá fazer imunoglobulina e não voltar mais para as consultas, não estar acompanhando com exames, porque não deixa de ser uma doença grave, uma doença que pode causar outras doenças. No caso, você teve o diagnóstico, né, de doenças autoimunes, e você vê, muitas outras doenças podem acontecer também. Então, esse acompanhamento é uma coisa contínua, né? Que a pessoa também tem que estar ali, né? Acompanhando direitinho no médico, né? Então, a grande dificuldade dos pacientes hoje em dia é esse acompanhamento, né? Porque como você trabalha, né? Apesar de tudo isso, você conseguiu se formar, você tem seu trabalho. Como é que você lida com isso? Você consegue conciliar o tratamento, né, com o trabalho? Eles te liberam, né, para você fazer todas essas especialidades que você precisa acompanhar? No caso, quando você faz imunoglobulina para cada 21 dias sair para fazer imunoglobulina, isso foi difícil para você? então, eu tenho muita sorte com relação a isso também, porque eu trabalho numa empresa grande, né? Eu trabalho já há 13 anos nessa empresa. E todos os meus superiores sempre foram super compreensivos com isso. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu sou muito grata por isso, porque eu nunca tive problema. Todas as vezes, claro, eu faço o meu melhor, eu tento de todas as formas, como eu falei, fazer todo o acompanhamento e o cuidado preventivo para não chegar a ter uma infecção, para não precisar ficar internado. Eu faço uso de vários medicamentos de forma contínua. Hoje eu não estou usando imunoglobulina, mas eu estou fazendo antibiótico profilático, tomo vitaminas, suplementos, tudo que for bom, que for necessário para fazer essa prevenção e esse cuidado, controle da asma, da rinite, tudo isso é muito importante. Então, eu tive essa sorte, eu tenho essa sorte de ter essa compreensão deles. Eles me liberam para o tratamento sem problema nenhum. Eles me liberam para as consultas fora da minha cidade, porque alguns médicos eu não consigo aqui. Então, eu preciso me deslocar 90, 100 quilômetros para conseguir uma consulta. Às vezes, eu faço exame fora daqui também, porque nem todos os exames eu consigo aqui. E eles são muito compreensivos com relação a isso, Cris. Não posso reclamar, muito pelo contrário, sou muito grata. Mas eu tento sempre evitar isso. Por exemplo, o médico que eu vou aqui, eu marco fora do meu horário de trabalho. Eu tento marcar no finalzinho do dia, fazer exame nos sábados de manhã, tentar não impactar tanto, né? Já que eles são tão legais comigo com relação a isso, pelo menos evitar ao máximo não ficar faltando tanto. Só para as coisas que são realmente extremamente necessárias. Mas eu nunca tive problema. Eu queria que todo mundo que tivesse condição de trabalhar e pudesse continuar trabalhando, tendo essa qualidade de vida, porque eu acho que isso também ajuda muito. Eu já falei várias vezes que quando eu fico doente, mas é um doente que dá para tomar o remédio em casa, dá para fazer uma nebulização de manhã e outra tardinha, eu continuo trabalhando, porque ficar em casa muito tempo acaba me fazendo ficar mais desanimada. Eu sempre É o fui muito psicológico, ativa. né? Sempre fui muito ativa. Então, eu não abro mão dessa minha vida. Tô até sofrendo um pouquinho agora com a pandemia, porque eu já estou há 4 meses em home office, trabalhando de casa direto. Mas, assim, a gente tem que tentar ver o lado bom, né? Porque realmente é um risco muito grande para a gente. Não quero nunca correr esse risco desnecessariamente. E já que a empresa me dá essa possibilidade de ficar em casa e continuar trabalhando de casa, eu vou valorizar isso ao máximo. Tem outro lado bom também, que eu não tenho contato com muitas pessoas, já que eu estou trabalhando de casa, isso é um risco para a gente. Andar de ônibus, por exemplo, esse tipo de condução também é risco. Alimentação, quando a gente trabalha fora,
e não leva comida de casa, é complicado. Então, hoje a minha alimentação está muito melhor, porque eu estou em casa direto. Várias coisas tem um lado, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, Cris? Então a gente tem que valorizar essas várias coisas boas que acabam vindo em decorrência, às vezes, de uma situação tão ruim quanto é a pandemia, né? Mas É eu muito tento viver bem. Eu acho que o acompanhamento psicológico também é muito importante. É uma coisa que eu achava que não era necessário, mas de 3 anos para cá eu falei, não, realmente quem tem uma doença crônica precisa de um respaldo, o apoio da família, dos amigos, né? Isso é muito importante também, porque a gente não se sente tão sozinho. Sempre tem alguém para dar uma palavra de apoio, de otimismo e ouvir das pessoas que a gente é forte, a gente vai conseguir superar, a gente vai passar por isso de novo, né? Eu tive até uma pneumonia agora recente, em junho, no meio da pandemia, fazendo a quarentena Traga e o Covid. acordei desesperada, sem conseguir respirar. Falei, meu Deus, não posso ter pego Covid de jeito nenhum. Então, assim, toda essa rede de apoio é muito importante. Eu acho que faz uma diferença muito grande na minha vida. E o trabalho, com certeza, se não É um fosse. conjunto, né, Lilian? Eu acho que a gente tem que ser tratada como um todo, né? Não só a parte física, mas a parte psicológica, ela é muito importante sim, porque nem todos conseguem aceitar a doença, não conseguem aceitar, né, as suas próprias limitações. Então, aprender a lidar com a nova vida, muitos jovens, no caso, que nunca tiveram um problema nenhum de saúde, no meu caso, nunca tive problema nenhum de saúde quando criança, nem quando adolescência, só vim desenvolver realmente na fase adulta, né, aos 23 É, anos. Então, você ser normal, de repente você não é mais normal, você tem um monte de coisa ao mesmo tempo, você se acostumar com isso, sua cabeça dá um baque, né, na hora. Então, até você processar tudo isso e saber que sua vida ali para frente vai ser diferente, você não pode ser mais, né, do jeito que você era antes, precisa de um acompanhamento psicológico, sim, né? Nem todos conseguem aceitar isso com naturalidade e viver normal, normal, realmente a gente não consegue mais, né? Porque tem o tratamento, você tem que ter um cuidado especial, você tem que ter um pensamento diferente, né? Não, não vale a pena você se expor, porque quem vai sofrer vai ser você. Então, claro, não vale a pena. Então, aí é um pensamento diferente mesmo, né? Então, essa parte, tanto física, que tem que ser cuidada, quanto a parte psicológica, é algo, assim, fundamental, né? Tem que ser um conjunto, né? com certeza. E outra coisa também que é, assim, acho que o mais difícil de eu lidar ainda é essa falta de certeza do diagnóstico, né? Porque a imunodeficiência Ainda primária, o erro inato da imunidade, eu sei que eu tenho. Mas deixou de ser só a subclasse. Até depois de um tempo, quando a imunoglobulina foi suspensa a primeira vez, eu repeti os exames para ver como é que estava, depois de ter feito o tratamento um tempo. E aí a gente percebeu que realmente a subclasse não estava tão fora da normalidade, mas que poderia ser uma questão de funcional, né? O anticorpo tá ali, mas não funciona corretamente, não consegue combater. Então, hoje, na verdade, Cris, o meu diagnóstico ele é o diagnóstico de IDP de anticorpo antipolissacarídeo, né? Que é já outra. é um outro tipo de É, imunodeficiência, né? Porque para quem não conhece, imunodeficiência é um grupo de mais de 400 tipos, né, de doenças. isso. Conforme o erro, né, o defeito genético que ocorreu, né, na pessoa, né, na formação, né, do gene, é que vai caracterizar a doença. Então, até descobrir qual tipo, ainda tem esse processo, né, que também você pode desenvolver com o tempo outros tipos, né, e outras doenças associadas à imunodeficiência, que tem uma característica totalmente diferente daquelas pessoas que não têm imunodeficiência, né? Por exemplo, as pessoas que têm doenças autoimunes, elas conseguem fazer o diagnóstico assim que apresentam os sintomas e fazem os exames corretos, né? Consegue fazer o diagnóstico. A gente não, porque da maior parte está negativo os exames, É, embora você tenha todos os sintomas. Então é diferente, né? Então isso tudo é um prejuízo, vamos dizer assim, para o diagnóstico e acaba debilitando o organismo do paciente ainda mais, né? Então, é, tudo isso é um processo complicado, né? Vamos dizer assim. A gente está falando para paciente, mas também para as mães, né? Para os pais que
pegam, que recebem uma criança também com diagnóstico de DP, a vida da pessoa muda completamente, né? E não é fácil aceitar mesmo. Não é fácil porque não é um mundo novo, né? É um mundo E eu penso muito nisso, né, com relação às crianças, porque nós ainda conseguimos explicar o que nós sentimos, né? Aprendemos a lidar com a nossa doença de alguma forma. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada, minha respiração eu tô com dificuldade para respirar, dor no peito, cansaço, aquele estado febril que falam, né? Porque a minha temperatura sobe. Eu não faço febre, mas com 37,5 eu já tô com o corpo como se eu tivesse com uma infecção gravíssima, que dá dor no corpo, aquela sensação toda de febre. Então já acende uma luzinha e eu procuro logo fazer o exame. E em 24 horas eu já tô diagnosticada. E também já tô com mais de 20 mil leucócitos. Então é tudo muito muito rápido, né? rápido. A minha infecção, ela às vezes é uma manchinha pequena no pulmão, mas no início ela já tá indo pro sangue. Já tá correndo risco de chegar uma infecção mais grave. Então, eu já chego no médico dizendo, olha, eu vim para Tô fazer ruim. um raio-x Como é que do chega no tórax. pronto-socorro, hein, Lília? Como é que Nossa, chega no pronto-socorro para dizer que tem uma deficiência e que está grávida? Porque você tem que falar para o médico. E isso é acho que é a maior dificuldade que todo mundo encontra, né? Você chegar e falar assim, olha, eu faço profilático, tá? Eu faço antibiótico profilático. Isso aí não vai não, resolver. falar na Eu farmácia, só não quero que você falar faça um no raio-x para me ver como é pronto-socorro. que tá a gravidade. Que a Como é gente que toma é? antibiótico direto, a pessoa já toma um susto, né? Fala assim, o quê? Antibiótico direto não pode, não, né? É impossível. É difícil, Cris, é muito, por isso que eu acho que a divulgação é muito importante. Eu tento, assim, não ir direto para o pronto-socorro, né? Geralmente eu procuro aquele meu anjinho da guarda ali que me acompanha há anos, que está perto de mim aqui, e ele me examina, ele mesmo já, pela ausculta, ele já sabe se eu tô com alguma infecção começando ali ou não. E aí eu já vou para o pronto-socorro com tudo anotado por ele, né? Que eu tenho, o exame que eu Laudo, preciso né? fazer, ele já dá uma descrição ali. Quando eu não consigo encontrá-lo antes, que eu preciso já, às vezes eu falo com ele por telefone, ele fala, não, vai para o pronto-socorro, já faz o raio-x, o hemograma, e me manda o resultado, aí eu chego lá e eu tenho que explicar, né? Nossa, é luta, é difícil. É um jogo de E cintura, né? Eu não quero te explicar, não, mas te explicando. É bem assim, né? Difícil, gente. Até pra gente. Eu não sei, a maioria, não digo a maioria, mas eu tenho certeza que quem tá aí pode comentar aí no seu comentário que quando chega no pronto-socorro ou no médico que não te conhece, você vai contar a sua história, fica olhando pra você como se você estivesse louca. E também não acreditam muitas das vezes, né? Não acreditam em você. Então a gente tem que andar com laudo, não tem jeito. Tem que andar com laudo, tem que explicar. Aí muitos até, você já estava falando lá no grupo, o pessoal, olha, eu já ando com os formativos da IDP tudo na minha bolsa. Porque quando ela fala, olha, você pode procurar no site tal, porque, gente, realmente é complicado, né? E a gente enfrenta, hoje a gente fez até uma enquete, né? Perguntando qual é a sua maior dificuldade no diagnóstico, qual foi a sua maior dificuldade. E a maioria, depois eu vou ler com calma, mas a maioria relatou a falta de médicos que entendam a imunodeficiência. Então, muito. só nos centros de referências mesmo, né? Só nos médicos especialistas que entendem a imunodeficiência. Então, não dá para a gente achar que no pronto-socorro a pessoa vai entender, né? É bem complicado, né? É muito, muito. E assim, não é só um imunologista, tem que ser alguém que entenda de imunodeficiência, né? Porque aqui, por exemplo, na Especialista. minha cidade, tem vários imunologistas, mas eles tratam alergia, né? É. E aí, até para entender um pouco mais de imunodeficiência, é muito complicado, né, Cris? Eu acho que as coisas melhoraram muito de um tempo para cá, porque até com essa alteração agora, de que na verdade são erros inatos da imunidade, que você me explicou muito bem como é que isso aconteceu, engloba muito mais doenças, né? As autoimunes, as autoinflamatórias, que a gente está começando a aprender, né? Que O outro Paulo dia colocou aqui, o Paulo botou aqui, tem que dizer primeiro, não é HIV.
Ah, é. Eu acho que a gente tem que começar por aí, gente. Olha só, doutor, não é HIV, É verdade. Não, é porque porque o pessoal fala no começo eu falava no imunodeficiência. pronto-socorro. Eu tenho imunodeficiência primária. Eu achava que eles já entendiam que isso não significava a imunodeficiência secundária, né? Nada contra, problema nenhum com o portador de HIV, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí eles já criam aquela cara de susto e aquele medo até de fazer qualquer coisa com a gente, que acaba não mudando. Quando Dispensa, né? Na mesma hora. Quando sabe que é IDP também não muda muito, porque eles continuam com medo, né? Já ouvi de médico em pronto-socorro. Olha, eu não sei o que dá para você, medicar você. Enquanto eu não conseguir falar com o seu médico, eu não vou fazer nada. Melhor você até ir para casa, porque ficar aqui não vai adiantar. E já ouvi o contrário também. Olha, você tá com uma manchinha pequenininha no pulmão aqui, mas você já tá com 22 mil leucócitos. Eu não vou te dar alta porque você tem que ficar internada agora. Começar um antibiótico venoso. Eu, não. Meu médico está esperando o exame, ele já vai me medicar e eu consigo tomar um antibiótico em casa. Pode ficar tranquilo. Não vou liberar você. Então, é 880. Agora, que não tem nada a ver com HIV, não tem. Isso daí é uma coisa que, inclusive, o nome, né? Mudando agora, o nosso grupo de imunodeficiências agora passou a ser erros inatos da imunidade, né? Eu acho que, de certa forma, pode demorar um pouquinho para as pessoas acostumarem com isso, mas vai mudar muito. Porque É, o que você porque tem? Eu tenho um defeito, né? Digamos assim, o genético, erro. É, um erro genético, alguma coisa lá no gene deu errado, e aí os meus anticorpos não conseguem combater as infecções como os anticorpos da grande maioria das pessoas. E que a gente sabe hoje que não é mais uma doença rara, né, Cris? Porque é, tem muita gente por aí que deve ter algum tipo de erro inato da imunidade e não sabe, e não tem um é. diagnóstico. Então, É eu acho porque, que na a nossa verdade, luta né? maior é buscar isso, né? O diagnóstico Isso para que todo mundo. na verdade, os erros inatos, né, que passou a ser chamado agora, né, que é a imunodeficiência, realmente, quando fala em imunodeficiência, o pessoal, né, remete realmente à AIDS, porque é uma imunodeficiência, só que é causada por um vírus, né, a AIDS. E a gente nasce, né, por isso que é primária, nasce, né, com esse erro genético, né. Então, passando agora para ser erros inatos da imunidade, quer dizer, é um erro, né, genético da imunidade. Vai ficar mais fácil as pessoas É, entenderem. Eu acho que vai melhorar um cadinho, né? Vamos dizer com assim, certeza. essa confusão que o pessoal faz com a AIDS, mas assim também vai fazer com que outros pacientes que tratam as doenças, né, que são imunodeficiência, mas não são caracterizadas como imunodeficiência ainda, reconhecer que, né, o tratamento, que às vezes pessoas aí estão tratando a vida toda lúpus, né, que é uma doença que pode ser imunodeficiência, não todas, mas algumas são, doenças, alergias graves, né? E também doenças autoinflamatórias. Então, assim, são doenças realmente que não se sabia que era imunodeficiência, né? Causada por um erro genético, né? Na imunidade. Então, vai É. facilitar também esses pacientes chegar ao diagnóstico, que eu acho que é o grande diferencial, né? Antes e depois, né, Lília? Como é que foi antes do tratamento e depois? Eu sei que você ainda está ainda nesse processo, porque agora se não, inicia-se né, um novo diagnóstico, e mas assim, é um rumo diferente, né? Não é como antes, né? Antes e depois do diagnóstico é um rumo diferente, né? Na verdade, assim, o que mais me incomoda, o que eu mais ainda, digamos assim, sofro, é com a questão autoimune, né? A parte reumatológica, porque a imunodeficiência, depois que eu tive o diagnóstico, mesmo não sendo mais subclasse de IgG, sendo anticorpo antipolissacarídeo, o tratamento é o mesmo, o acompanhamento que eu faço já resolve, eu tô sempre fazendo os exames, então isso daí eu fico mais tranquila. Agora, com relação ao autoimune, é muito complicado, porque às vezes o reumato ele tem receio de medicar com imunossupressor. E você encontrar um tratamento que equilibre as duas coisas, eu ainda não Entendi. consegui. Né? No começo, eu ouvia que eu tinha realmente uma doença autoimune que ainda
não estava fechado o diagnóstico, mas que era fato que tinha uma doença autoimune. Depois do diagnóstico da imunodeficiência, eu ouvi que o que eu sentia de dores nas articulações eram sintomas da imunodeficiência. Mas aí os imunologistas falavam, não, na verdade não. Você tem uma imunodeficiência e uma doença autoimune que normalmente vem associada e você tem que tratar as duas coisas. Volta para o reumato para poder avaliar e ver se pode fazer alguma medicação. Não tem problema tomar imunossupressor, pode fazer imunossupressor. E aí fica essa questão, né, de vai para um, vai para outro. Hoje eu já tive o diagnóstico de artrite reumatoide soronegativa, mas agora estou passando por uma reavaliação com o reumato, fazendo novos exames e já desconfia de que seja, na verdade, uma espondiloartropatia que falam, né? Porque eu não tenho deformidade nas articulações, eu tenho dor, eu tenho inflamação, eu tenho tendinite, sinovite, sempre aquela inflamação na região da articulação, mas não chega a ser uma deformidade. Se eu tenho sintomas desde a infância, né, desde 10, 12 anos de idade, já era para ter alguma calcificação, alguma deformidade, né, nas articulações, e não tem. Então, eles já estão levando para outro lado. E aí, com essa questão de estar associado, a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, né? O ideal seria uma equipe multidisciplinar. Vamos botar, eu sempre falei isso, vamos botar todo mundo numa sala. Por favor, vamos tentar chegar a um ponto comum sobre a minha situação, porque eu não aguento mais sentir dor, eu tomo uma coisa, pior a outra, e fica nessa situação difícil, né? O ideal seria que a gente tivesse todos eles numa sala, né, Cris? Acho que é o sonho de todo imuno. Imunologia, reumato, pneu. Os centros de referência têm essa proposta, né? Porque os centros de referência é o local onde tem vários especialistas. Então, acho que sempre a gente indica no grupo, né? Procura um centro de referência, porque ali tem médicos experientes, né? Com outros pacientes, além de ter outros especialistas no mesmo lugar que podem conversar um pouco. Porque não dá para tratar imunodeficiência sozinha, né? Só o imunologista não consegue. Então, é preciso ser acompanhado por outros especialistas, porque acaba causando outras doenças, não só as doenças autoimunes, como outras doenças, né? Então, precisa ser acompanhado, né? Então, é complicado mesmo, essa ligação de um médico de um lugar falar com o outro, ou respeitar, né, o tratamento do outro, é bem difícil, não é algo comum. E, além de tudo, né, a dificuldade de um centro de referência, porque são poucos no Brasil. São bem poucos os centros de referência de imunodeficiência no Brasil. E muitas pessoas têm que se deslocar quilômetros. Eu conheço pessoas, tem aí a Vilma, né, que passa a noite toda viajando para chegar no centro de referência para fazer imunoglobulina. Isso aí é algo muito cansativo, desgastante para o paciente, e muitos não conseguem, porque precisa da prefeitura levar, ou precisa, né, do governo fornecer carro ou passagem, né? Porque sai do estado, gente, sai de um estado para em outro, porque não tem, né, tratamento no local onde mora. Isso é algo assim bem complicado, né, Lília? Você que teve essa dificuldade, né, na sua região, né, teve que ir para o centro, né, da capital para poder conseguir tratamento. E, além de tudo, assim, tem que contar com a ajuda dos outros, porque nem sempre você tem dinheiro, né? Tem condições financeiras para arcar aquela viagem, tudo é muito complicado. Daí tem que recorrer à justiça, né? Até a Lília, sendo advogada, ela mesma conseguiu, né, fazer o processo dela para ela conseguir a medicação primeiramente. Hoje a Lília está ajudando também alguns outros pacientes a conseguir outros benefícios, né, Lília? A gente vai até falar com o pessoal, né, quem quiser depois mandar perguntas, que a Lília vai estar respondendo essa parte, né? Orientando essa parte, né, Lília? Você poderia falar sobre isso um pouco? Porque a gente vai fazer com certeza, live especial para isso, né? Vamos. Hoje a gente está só contando a história da Lília, mas aproveitando aqui para informar vocês que a gente vai ter, né, live específica para falar sobre recursos, né, que o paciente pode ter para conseguir isso, medicamento, passagem, benefício, porque, gente, é muito caro também ser imunodeficiente, né? Muito A nossa lista de remédio é bem extensa,
exames muitas das vezes que não são feitos no hospital que a gente precisa pagar, então é muito caro. Consulta, né? É Tudo isso isso, aí. eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Eu espero muito, assim, eu peço muito a Deus para ter saúde, para ter condição de continuar minha vida, continuar trabalhando ao mesmo tempo conseguir ajudar todo mundo, porque é uma coisa que precisa mudar na cabeça de todos, né? De todos os pacientes. Já é tão difícil conviver com a imunodeficiência, tão difícil a gente ter que passar por todo esse acompanhamento, medicamento, exame, tudo isso. E nós temos direitos, né? Nós temos. Não tem que ter receio, não tem que ter medo, a gente tem que buscar o conhecimento, buscar mesmo, nem que seja por via judicial, porque é, é um direito nosso, a saúde, o tratamento correto. Ah, o medicamento está no rol da ANS, mas não para esse tipo de doença. Claro, nossa doença não é uma doença comum, não é uma doença conhecida, mas se já está autorizado pela ANS, está no rol, nós temos direito. Medicamento de alto custo, a minha dose da imunoglobulina era em torno de R$ 20.000. Como que eu ia pagar um tratamento desse de 21 em 21 dias? Não tem como. Eu já pago 800, R$ 900 por mês de medicamento que eu E preciso usar também direto. a questão também de, muitas das vezes, as pessoas não saber como buscar, né? Então, a gente vai estar falando justamente nas próximas lives sobre isso, como buscar esse caminho, né? Porque pode ser que eles acham que não tem direito, mas temos, né? Somos doentes crônicos, então a gente está dentro da lei, né? Vamos dizer assim, não diretamente, mas futuramente, se Deus quiser, será aprovada aí a lei diretamente para os imunodeficientes. A gente vai estar falando sobre isso, já tem uma lei aí em andamento. É. Mas isso aí fica para outra live que já temos quase uma hora, Lívia. Nossa, passou muito rápido. Tem que marcar Então, outra é um prazer sempre só para a falar com gente falar. você. É um prazer enorme. Muito Prazer é obrigada meu, mesmo Cris. pela Você é sua presença. maravilhosa. Eu agradeço Não, muito pela sua mas vida, porque você ajuda muitos pacientes, você ajuda todos nós. Você é uma pessoa nós incrível. estamos, a gente está no mesmo barco, né? A gente tem que remar junto, É né? isso Então, se a aí. gente não ajudar o outro, a gente não chega a lugar nenhum. Né? O benefício que é para mim, a gente tem que distribuir para todos, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Gente, é possível viver com uma deficiência. É difícil, mas é possível, mas precisa, né, que todo mundo entenda os caminhos para chegar a Com essa certeza. condição, né? Então, a gente está aqui para isso, para ajudar, para orientar, para informar e para divulgar, né? Para que outras pessoas também tenham qualidade de vida. Lília, foi um prazer enorme, fico muito feliz de Você você foi ter meu, colocado. Cris. Obrigada. Muito Obrigada feliz mesmo por mesmo. Eu que tudo. agradeço. Eu Um que beijo a agradeço. todas. Eu não fiquei olhando os comentários, porque senão eu perco o foco. Mas eu agradeço muito todo mundo que ficou aqui com a gente. E a gente tem que se unir muito mesmo. Isso Eu tenho aí. muita fé que As tudo vai mudar. Isso aí. As perguntas, gente, se vocês quiserem passar para a Lília, vocês colocam direto no direct, porque aqui no Daqui a pouco apaga, a gente não consegue ver mais as mensagens. Mas muito, Isso. muito, muito obrigada por todos que participaram, esteve conosco nela a todo momento. Semana que vem a gente vai ter também uma live muito legal falando sobre diagnóstico precoce. Vamos ver a diferença, né? A gente está É. falando só das Olha, dificuldades. Tem possibilidade, sim, gente, né? A tecnologia, os médicos estão se especializando, então há condições de ter um diagnóstico precoce e isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença, né? No tratamento. Então, a gente vai estar falando isso semana que vem. Não deixem de participar, compartilha. A gente vai deixar essa live gravada, tá? Para que vocês possam compartilhar com o pessoal da família, o pessoal dos grupos. E aí a gente possa. Tem muita gente, né, Lívia, que está aí tem é, pneumonia, tem sinusite, tem essas doenças comuns e nem sabe. Pode ser que seja imunodeficiência, não pode ser que não, mas pode ser que seja. E a é. gente possa estar ajudando aí, E né? muita Aquela gente que pessoa está na luta pelo diagnóstico ou pelo tratamento, né, Cris? Tem muita isso. gente que já tem o diagnóstico, tem um filhinho aí com diagnóstico e não consegue o tratamento, a gente tem que lutar. O não a gente já tem, a gente tem que buscar o sim. Vamos Isso tentar aí. sempre qualidade de vida, melhorar o que a gente puder melhorar para todo mundo, porque a gente está aqui para isso, para Com lutar certeza. e mudar essa realidade para todo mundo, né? Gente, isso aí. Essa mensagem aí que a Lília deixou fica aí no coração de todos vocês, né? É possível. E vamos lutar porque a vitória é certa para quem busca, né?
E Com a gente certeza. já nascemos guerreiro. Não, não podemos Nascemos com desanimar defeito, mas nunca. nascemos guerreiro. Baixar a cabeça nunca, né, Cris? O dia que a olheira Nunca. tá maior, a gente bota um corretivo Vai aqui, ó. corrigir Capricha na maquiagem e é vida que e segue. vai Vambora, viver. Isso aí. né? Um Querida, beijão. muito Fica com obrigada Deus, tá? mesmo. Um beijo Gente, a todos. Foi um prazer. obrigada. Prazer foi todo meu. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrar a live, que já passou de 1 hora. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, né? Todo esse instante. E até terça-feira. Grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem, viu? Se cuidem mesmo. Não só por causa da pandemia. Se cuidem porque vocês são especiais, são divinos, né? Deus deixou aqui pra gente cuidar de cada um, né? Cada um cuidar da sua vida, mas de melhor forma possível, tentar viver a melhor forma possível. Então, se cuidem. Isso tudo vai passar. Tchau! Tchau.